Olá, 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 boa tarde, bem-vindos à live do canal Chaelma Artes. É um prazer tê-los aqui. E hoje eu vou fazer assim, comecei com um rascunho simples. Vai ser assim, bem simples o rascunho. Porque eu vou focar em cabelo, fios de cabelo, pegar um desenho de exemplo, uma referência bonitinha que eu achei na internet, vou fazer um pouquinho parecido, o esboço apenas, né? Mas o cabelo e a coloração vai ser diferente. Vou tentar dar um pouquinho a mais de realismo. Vamos lá, deixa de papo que vocês querem ver desenho. E é desenho que vamos fazer. E vamos que vamos. Vou focar nos olhos primeiro. Aqui só o rosto, porque eu vou começar pelo cabelo. O intuito aqui é o cabelo. Lembrando que eu não sou a melhor desenhista do mundo, não sou a top das top, né? Eu treino também, eu passo informação, recebo com os youtubers também, aprendendo com os professores do YouTube todos os dias. E as lives é só os treinamentos para incentivar cada vez mais desenhistas, igual eu, iniciantes ou não. Não podemos desistir, né, galera? De treinar e de querer sempre se superar. Vou focar aqui nesses cabelinhos, que eu também não tô precisando treinar um cabelo mais realista, porque eu sou muito viciada em anime. Meus desenhos sempre são focados em animação japonesa, então a gente tem que ir mudando um pouco os detalhes. Lembrando, galera, se inscreve no canal, ajuda, ativa o sininho de notificação, compartilha com os amiguinhos, para quem tem interesse em animes, desenhos, aprendizado, vamos aprendendo junto, vamos incentivando um ao outro. É um canal pequeno, sim, porém feito com muito carinho, com muita dedicação. Time is over, before you know you're older. So forward, along the beach, you getting my controller. You crying up the brain, you causing all the pain. No culture, I'm colder. You getting nothing, Joker. Taking time
getting nothing, Joker. She getting nothing, Joker. It's just you and me. Feel my heart, it's beat tight. All my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's breathe. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's breathe. Oi, tudo bem? Bem-vindo! Bem-vindo, bem-vinda! Primeiro fazendo os movimentos aqui do fluxo de cabelos, porque eu quero saber qual a direção que vai seguir. Oi, canal da prevenção! Esse não é o canal do meu maridinho. Bem-vindo, Samuel! Então, eu vou fazendo o movimento dos fios com lápis e depois eu vou voltar, né, fazendo toda a profundidade com as cores pra gente não perder o foco realmente como vai ficar o fios de cabelo, que é a dificuldade que muita gente tem com essas questões. Eu mesmo tenho, eu não sou expert em cabelo realista, eu tô aqui também num treinamento. Desejo que fique bom igual eu espero, igual eu aprendi no YouTube. Que é mais ou menos, não sei nem se essa frase deveria existir, mas é onde eu quero que os fios, a direção que os fios fiquem. Absolutamente. Galera, lembrando, quem não é inscrito, se inscreve, compartilha, ajuda o canal humilde. Sei que podemos aprender juntos todos os dias. Espero que a luz aqui esteja boa. Eu não tenho a melhor das câmeras, nem a da melhor das luzes, mas a gente faz o que pode.
que a gente tá assistindo, mas depois vocês veem a gravação e tira dúvida nos comentários. Pode comentar, pode pedir também desenhos pra gente fazer nas próximas lives. Tudo é bem-vindo. Espero que a câmera esteja conseguindo captar aqui os fios. Lembrando que os lápis sempre com a ponta bem fina, porque quanto mais fino, melhor. Melhor o resultado.
tonalidades das sombras para ficar fácil, né? De vocês identificar depois a claridade e o brilho do cabelo. Vou usar uma tonalização aqui, amarelinho mais claro, só para ajudar no reflexo. Vou usar essas cores pastel da Multicolor, porque tem um amarelo muito legal, olha, esse amarelinho aqui. Só para complementar um brilho que eu quero colocar aqui. Dá a pontadinha, porque a ponta tá meio desgastada. Mas é que não tô mostrando aqui pra vocês. Lógico que tem desenhistas que faz uma coisa muito assim, material melhor, materiais baratos, um papel chamequinho do mais fuleirinho. Mas eu vou mostrar que dá pra fazer um trabalho legal com material fraco, papel fraco. Mesmo que não chegue igual dos grandes artistas, igual a maioria aqui do YouTube. Mas não desiste, vai treinando, porque quando você tiver o verdadeiro material top dos tops, né? Isso aqui pra você não vai ser nada, né? Viu como as misturas de cores vai deixando o desenho cada vez melhor, cada vez mais interessante. Não tenho medo de misturar, não tenho medo de ousar no desenho. Sempre procurando as partes claras, as partes escuras. Não sei se a letra tá pegando direitinho, né?
Mas vou tentar aqui mostrar o melhor possível. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I know I'm not easy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And I have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you go. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You passed out by side. Did you think you could keep us down? Shut the gates, forget us now.
Não podemos esquecer o principal, que é o que mescla as cores. Olha a diferença. Muito legal, vai mesclando as cores, vai dando aquele diferencial, aquela alegria no nosso lindo desenho. É mais questão, não é de dificuldade, é de paciência. Se você tiver paciência, o seu cabelinho vai ficando bonito sim, vai ficando realista sim. Tenha dado para vocês verem melhor, assim, um pouquinho bom com essa luz, mesmo ruim aqui, mas dá para vocês só entender a enigmática do desenho. Isso é um papel chameque ruim, são lápis baratos, nem todos são Faber-Castell, mas com a paciência dá para chegar onde vocês querem, a tonalização que vocês querem. Take it back your heart. I still spin inside your orbit. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay. Cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. Just one look, baby, all day you wanna stay. Vai ficando legalzinho, gente. Vai dando aquela... Tô ficando até animada agora. Lógico que eu não vou conseguir terminar agora, né? Um desenho tão detalhista assim nessa live, mas vamos continuar em outra. Como minha personagem tem muito cabelo, né? Não vai terminar agora, né? Esse é só pra vocês verem o início da enigmática.
Come on now, Então, galera, esse aqui é o início, né, do que eu tava tentando passar pra vocês sobre fio de cabelo em anime, né, um pouquinho mais realista, um pouquinho mais bonito, tá? Tudo é possível na arte, então assim, vai ficando assim, né, vai dando esse realce diferente no desenho. E a próxima live a gente termina. Esse aqui é só pra ser minha primeira live do YouTube, pra vocês se inscreverem no canal, compartilhar, ajudar e incentivar mais artistas como todos nós que não quer desistir de aprender e melhorar sempre. Muito obrigada por quem assistiu até agora, quem vai assistir ainda porque tá gravado. E também não esquece de me seguir em Jalma Aceitosas Facebook, no Instagram e também Quais, seu app de vídeos curtos. E obrigada, até mais. Lápis utilizados na coloração.